Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus, que o seu amor se faça em nossos corações nesse instante e que a espiritualidade benfeitora permita-nos falar do seu Evangelho nesse segundo MEAC, nesse segundo mês espírita Allan Kardec, do Centro Espírita O Semeador. Que a gente possa falar com muita gratidão desse Evangelho de luz que o Cristo deixa para nós. E para nós iniciarmos, nós vamos fazer a nossa oração, convidando a todos vocês que oremos juntos, que oremos pelo nosso planeta Terra, pela nossa união, pela fraternidade, pela solidariedade, que nós, seres humanos, possamos também rogar aos nossos irmãos inferiores, o meio ambiente, os animais. E assim, elevamos o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso. E com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, lhe rogamos, Pai, por todos nós, que a nossa humanidade possa se unir em amor, em caridade, em benevolência. Que durante esta oração possamos emanar dos nossos corações as melhores vibrações do nosso ser, agradecendo também a Jesus, nosso Divino Mestre, que sempre está conosco, torcendo por nós, pela nossa evolução. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Abençoa, Pai, o nosso planeta, abençoa a humanidade, que possamos todos, buscando a inspiração no Cristo Jesus, buscarmos a Ti. Assim seja. E nesta noite, como nós já falamos, o nosso tema é o Evangelho de Jesus. E para nós iniciarmos esse tema, nós gostaríamos de iniciar com o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Quando Mateus se refere à vinda de Jesus, como a vinda da esperança às pessoas, ali Mateus vai descrever para nós que estávamos sentados nas trevas, na escuridão, e se fez uma luz. Vimos uma luz. Que aqueles que estavam nas sombras, na morte, raiou a luz. Mateus fala aqui do Cristo como a luz do mundo. Luz que vem retirar a cada um de nós das sombras, das trevas. Quando ele diz da morte, é da morte enquanto não temos o sentimento do amor, no sentido de direcionarmos esse amor que somos nós aos nossos irmãos. E é interessante nós entendermos quem é Jesus, que luz é esta que Mateus se refere. Jesus é um espírito puro, da mais elevada ordem. Nós temos que entender Jesus como Filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, no sentido de que somos criados à sua imagem e semelhança. Que todos, a partir de um mesmo ponto, criados simples, ignorantes,
temos uma destinação de evolução, de progresso, para atingirmos a perfeição intelectual, moral, que Jesus alcançou. Quando falamos em espírito puro, espíritos da mais elevada ordem, da categoria do Mestre Jesus, Kardec vem nos dizer, no capítulo 3º de O Livro Céu e Inferno, no item 12, que eles são os Messias, ou mensageiros de Deus, que têm missões grandiosas, gloriosas, que constroem mundos, governam os mundos, cuidam da harmonia geral do universo. Missões grandiosas que alcançam por si mesmos, pelo seu progresso, que já vão comungar do pensamento de Deus. Os espíritos da mais elevada ordem, esses messias, são aqueles que estão, segundo Allan Kardec, nos segredos de Deus, que trazem consigo a lei em si, porque já vivem esse amor em toda a plenitude. E é em João, capítulo 1, versículo 14, que nós temos uma linda descrição do Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O Verbo é Deus. E aí nós vamos escutar do próprio Mestre Jesus: eu e o Pai somos um. Não no sentido de que Ele é Deus, mas de que quando Ele nasce, quando esse Verbo se faz carne, Jesus vem com a missão de trazer a verdade, de trazer essa lei do Pai até nós. Aqui nós vamos entender a importância do Evangelho. É a luz que vem a nós, nos ensinar a verdade. Mas mais do que ensinamento, é um convite para mergulharmos na nossa essência, para buscarmos quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Por isso Jesus, essa luz do mundo, vem retirar o orgulho, a ignorância, as trevas dos vícios, das inferioridades, tanta vaidade a se resplandecer em ódios, em preconceitos. Ao invés de buscarmos auxiliar uns aos outros, buscamos muitas vezes a competição, sermos mais e mais e mais, no sentido de orgulho, de vaidade. Essas são as sombras que ainda habitam em nós. E o Evangelho é um convite para que deixemos brilhar a nossa luz, para que possamos reconhecer essa imagem e semelhança que somos do Pai, o grande objetivo que Jesus chama de reino de Deus, a perfeição, a felicidade. Esse é um estudo importante para nós entendermos. Porque quando nós vamos pensar em Jesus, essa luz que esteve conosco, o amor que esteve entre nós, nos convidando a amar, nós vamos perceber aqui a importância desse Evangelho de Jesus, desse chamamento a cada um de nós para um conhecimento profundo, mas sobretudo para a vivência desse conhecimento que Jesus nos trouxe. Mas Ele nos conhece. Sabia que aquela época aqui, estando conosco, não poderia falar muitas coisas abertamente, porque não entenderíamos, não tínhamos a maturidade do senso moral. Sabia também que, devido à nossa inferioridade, muitos dos seus ensinamentos seriam deturpados, seriam usados até mesmo por interesse pessoal, por ganhos materiais. E Ele então nos promete que aquela época falava por parábolas, mas chegaria o tempo
que ele nos falaria abertamente. É a volta de Jesus, que muitos esperam a volta da individualidade de Jesus. Mas no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 18 e 26, nós temos ali a palavra do Cristo, nos dizendo de como ele retornaria. Quando ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque estará convosco e permanecerá em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos falará sobre todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui nós percebemos a promessa do Cristo, de que não nos deixaria, de que retornaria para nós. E o mais importante aqui é quando ele diz, a fim de que permaneça eternamente conosco. E aí nós vamos perceber, e Kardec faz estudos belíssimos no livro A Gênese, quando ele vai nos dizer que não poderia ser uma individualidade, como foi a primeira revelação, Moisés, como foi a segunda revelação, Jesus, porque ficaria eternamente conosco. Trata-se de uma doutrina consoladora. Esse Consolador que Jesus promete, tendo à frente o Espírito da verdade. É o Espiritismo Consolador prometido. E, sobretudo, nós vamos ver nesta noite o Evangelho de Jesus, que quando nós passamos a compreender, quando passamos pela fé raciocinada, o crivo da lógica, da razão, passamos a ter essa fé cada vez mais robusta, passamos a crer verdadeiramente em Jesus, nos seus ensinamentos, passamos a buscar a vivência das virtudes ensinadas por Jesus. E quando conquistamos estas virtudes, sobretudo a plenitude da vivência, elas passam a permanecer conosco eternamente. Ou seja, quando nós buscamos a humildade, é um processo. Não basta apenas querermos ser humildes e amanhã já somos humildes. É um exercício. Vão vir provas condizentes com a nossa condição evolutiva. É um esforço buscarmos exercitar a humildade. E uma vez conquistada, nós jamais perderemos. Seremos verdadeiramente humildes. E o que o Evangelho nos pede é que sejamos humildes, mansos de coração, que sejamos misericordiosos, que tenhamos sede de justiça, que tenhamos puro coração, que sejamos pacificadores. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Percebemos no Evangelho um chamado de Deus, nosso Pai, para que possamos ir de encontro a esse reino de Deus, que foi preparado para todos nós, sem exceção. E para nós entendermos o Evangelho de Jesus, temos que entender o que é o Evangelho. O que significa a palavra Evangelho? Significa boa nova, boa notícia, uma novidade, mas uma novidade maravilhosa, uma novidade excelente, algo que vai nos trazer felicidade. E a princípio a palavra evangelho foi empregada, vamos dizer assim,
nas pregações, na vivência, nos ensinamentos de Jesus. E no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, ali tem uma passagem interessante em que o Espírito conta uma história que Jesus, quando estava iniciando a sua pregação, ele entra na cidade de Jerusalém e ali, se aproximando do templo, haviam 10 sacerdotes reunidos, conversando, e um deles, vendo Jesus, e que seria esse sacerdote que daria a sentença de morte ao Cristo, ele pergunta: o que fazes na cidade, Galileu? E Jesus responde: eu venho edificar o reino de Deus na terra. E esse sacerdote, então, já meio assustado, incomodado, pergunta para ele: o que é este reino de Deus? E ele então vem explicar que são os desígnios, os ensinamentos, a lei de Deus que ele traz para que seja construída no coração dos homens. Ele está falando da Boa Nova, do Evangelho. Não é a construção de um templo exterior. O reino de Deus é edificado em nós. Estamos construindo intimamente esse reino de Deus, como Jesus coloca nos nossos corações. E assustado, o sacerdote pergunta: quem iria auxiliá-lo na construção desse templo? Porque ele queria saber se por trás daquele Galileu havia um príncipe, um rei, pessoas poderosas. E ele então diz, Jesus responde, que os seus colaboradores viriam de todos os lugares. E ele então ri sarcasticamente e fala que os ignorantes, que os idiotas, que os imbecis, vêm mesmo de todas as partes. E com que material ele construiria esse templo? Nessa conversa, a gente percebe hoje, com a maturidade do senso moral, que Jesus falava de uma edificação do espírito, da alma. E aquele sacerdote, conhecedor da lei, da religião, das escrituras sagradas, levava sempre para o lado material. Então ele pergunta de qual material seria construído o templo. E Jesus responde que não existia mármore mais puro e precioso do que o do sentimento, e nem cinzel melhor do que o da boa vontade. O sacerdote se cala. Naquela época, o mármore era o material mais cobiçado, só usava-se nos templos de muita riqueza, de muito poder, e Jesus compara com o sentimento. O cinzel é uma ferramenta de trabalho em que se esculpe esse mármore, é o da boa vontade. Aqui nós vamos perceber que Jesus, falando dessa boa nova, desse reino de Deus que ele traz para nós no seu Evangelho, é o burilamento destes sentimentos, retirarmos esses sentimentos das sombras, apegadas à matéria ilusória, passageira, ao poder que nos leva a abusar do nosso próximo. Jesus está falando de amor, e a nossa essência é amor. A palavra evangelho depois também foi utilizada para compreendermos as escrituras sagradas. Ali, o Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos, de João. Mas hoje nós podemos entender o Evangelho como um código de ética moral, um convite à perfeição, um caminho a ser seguido, cujo guia é Jesus, o Mestre. Podemos entender hoje o Evangelho como um chamado ao conhecimento e à vivência da nossa própria essência. E é interessante que em 1863,
Allan Kardec estava trabalhando em questões de uma moral altíssima. E ali, na sua ideia, ele elaborava uma obra, mas ninguém sabia dessa elaboração. Kardec não havia dito a ninguém da sua ideia, dessa nova obra que ele trabalhava. Até que no dia 9 de agosto de 1863, estando numa reunião prática, numa reunião mediúnica, vendo ali um espírito de autoconhecimento, um espírito superior, que não é dado o nome, Allan Kardec faz um questionamento interessante. O que achas desta nova obra que eu estou trabalhando? E ali vem uma mensagem que vale a pena ser lida em toda a sua extensão. Mas aquele espírito superior diz que aquela obra continha ensinamentos profundos, ensinamentos da maior importância para a humanidade. Era chegado o momento de a humanidade conhecer a que veio o Espiritismo, mostrar que é a doutrina cristã. Por isso temos tanta segurança de falar que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É interessante que esse espírito, ele fala ali a Kardec das dificuldades, quando Kardec faz um segundo questionamento de como o clero se comportaria, é respondido a ele que seria chamado de herege, que se o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, já tinham dado tantas controvérsias, tantas celeumas, tantas agressões à pessoa de Allan Kardec, que com esta obra, que agora ele estava ali dia a dia trabalhando, ele conheceria a dificuldade verdadeira, ele conheceria também esse edifício que começava a se retirar dos andaimes. É interessante que quando a gente pensa num edifício, quando está construindo os andaimes, né? Quando a gente vai retirando os andaimes, é porque já começa a surgir ali a estrutura. Quando ele estava em retiro, um tipo de férias em Santo Andrés, ali também, no dia 14 de setembro de 1863, ele pede uma comunicação qualquer que fosse enviada a ele. E nessas duas comunicações, a do dia 9 de agosto e a do dia 14 de setembro do ano de 1863, fica muito clara a importância dessa nova obra que Kardec trabalhava. Quando é enviada a ele uma mensagem de Paris, é interessante que o Espírito fala que não tinha importância de onde era enviada a mensagem, porque os espíritos que trabalhavam junto a ele davam ali a intuição, e que Kardec recebia tão bem essa intuição dos ensinamentos que nem mesmo ele percebia. E esse espírito superior chama Kardec de caro mestre, numa reverência à pessoa de Kardec. E aqui a gente vê a importância que Kardec tem para esses espíritos superiores. Será que nós damos a devida importância a Allan Kardec, aquele que trouxe o Consolador à Terra, como chamam a ele, o fiel discípulo da verdade? E ali a todo momento eles vão colocando do amor do Mestre de todos nós, do Espírito da Verdade, onde nós vamos percebendo que esse Espírito da Verdade é o Mestre Jesus. Nós não estamos aqui impondo essa colocação, mas em estudos realizados em várias obras, nas revistas espíritas, a gente vai citar um exemplo simples de duas obras da codificação. O Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo, item 7. Ali Kardec fala que Jesus
preside um movimento de regeneração da Terra. No livro A Gênese, também no primeiro capítulo, no item 42, Kardec coloca: o Espírito da Verdade que preside um movimento de regeneração. Será que ele se enganou? A gente percebe que Kardec, ao longo da sua missão, ele percebe quem é o seu guia espiritual, quem é o Espírito da Verdade. É Jesus que volta para nós. É Jesus que retorna, não mais para falar em parábolas, mas para nos falar abertamente. O Espírito fala que ali o Espírito da Verdade, que muito junto a Kardec elaborava, trabalhava, se tratando de uma individualidade. E surge em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo. É diferente? Não. É a obra do Cristo, como as mensagens traz. O momento em que o Espiritismo se mostraria a própria doutrina cristã, que reformaria a sociedade. E aí é como se nós escutássemos Jesus falando do Consolador, que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar dos seus ensinamentos. E já na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz uma colocação, uma divisão, melhor dizendo. Ele divide o Evangelho em 5 partes. A primeira parte, os atos da vida de Jesus, seria a biografia de Jesus, em que muitos historiadores, pesquisadores encontram ali divergências. A segunda parte seriam os milagres, que também, vamos dizer, têm interpretações diversas. A terceira parte seriam as predições, as profecias. A quarta parte, as palavras que foram utilizadas para fundar os dogmas das igrejas. E, finalmente, a quinta parte se tratar do ensinamento moral de Jesus. E Kardec nos fala que esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, se trata do ensinamento moral do Cristo, onde não há divergências, onde não há disputas, porque é resumidamente pelo Cristo em amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. É aquele evangelho prático em que Jesus nos pede: amai-vos uns aos outros. Não nos pede para que nos esforcemos em ser amados, mas nos pede: amemos uns aos outros. É esse o chamado íntimo do Evangelho a cada um de nós, a esses ensinamentos que nos mostram a grandeza do perdão. Não queremos ser perdoados, mas que perdoemos, que respeitemos, que tenhamos indulgência com o semelhante. E aqui entra a questão mais importante desta noite. A questão mais importante quando nós falamos sobre o Evangelho de Jesus. Quantos de nós conhecemos o Evangelho de Jesus? E até pregamos o Evangelho de Jesus nos altares, nas tribunas, nos púlpitos, hoje nas redes sociais, nas lives. Vamos estudar profundamente o Evangelho de Jesus e vamos pregar este Evangelho. Mas quantos de nós conhecemos, pregamos, mas não vivenciamos, não praticamos? E se nós pensarmos em Jesus, fecharmos os nossos olhos, enxergarmos o Cristo nesse instante, o seu olhar,
o que ele nos diria? É para que o seu Evangelho fosse utilizado para nós, não para o outro. Muitas vezes conhecemos, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados, perdoar cada ofensa 70 vezes, 7 vezes, orar pelos que vos odeiam, que vos caluniam, que vos perseguem. E nós usamos às vezes o Evangelho de forma indiferente à dor alheia. Muitas vezes usamos o Evangelho da pior forma possível, com moralismo, com hipocrisia, nos sentindo até superiores por conhecermos o Evangelho de Jesus, por batermos no peito e nos dizermos cristãos. Acharmos que nesse conhecimento do Evangelho somos melhores do que o outro. Passamos a humilhar, a ofender, a julgar e a condenar. Não estamos compreendendo o Evangelho de Jesus. Aquele que compreende o Evangelho de Jesus prega o Evangelho com esforço pessoal, em tornar cada uma das virtudes cada vez mais enraizadas no nosso ser. Richard Simonetti, no livro Atravessando a Rua, ele tem uma passagem muito interessante. Ele vem falar que a boa nova não é para utilizarmos com os outros, é para utilizarmos conosco, com a nossa consciência. Não é para julgarmos. O Evangelho de Jesus é um chamado a cada um de nós. Ir de encontro ao Evangelho de Jesus, ao seu estudo, é uma responsabilidade de transformação como ser humano, nos tornar seres humanos cada vez melhores. O Evangelho é muito claro em 2 objetivos. Em todo o Evangelho, nós vamos ver 2 objetivos muito claros. Edificar o bem em nós. Exterminar o mal em nós, não é no outro. Porque quando nós usamos o Evangelho para nos engrandecer diante do nosso irmão, seja ele quem for, nós estamos distanciados da humildade do Cristo, Espírito da mais elevada ordem, que quando aqui esteve, serviu, não veio ser servido. Em uma de suas passagens, se veste como escravo. Aquela época que nem era tido como gente, se veste como escravo para lavar aos pés dos discípulos. Jesus, que jamais se furtou a andar na companhia de quem quer que fosse. Naquela época era um absurdo conversar com mulheres, que dirá com mulheres, com samaritanas, com prostitutas. Quantos de nós hoje temos vergonha de sermos vistos ao lado de certas pessoas? O que importa é que essas pessoas são nossas irmãs, que devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para amarmos. Não é exterioridade, é esse reino de Deus que nós vamos construindo dentro de nós. Quando nós vamos percebendo esse chamado, essa boa nova, esse Evangelho de Jesus, vamos percebendo também a nossa responsabilidade nessa jornada evolutiva, em sermos os artífices da nossa evolução. Vamos alcançar a perfeição por nós. Jesus é o caminho da verdade e da vida. E Ele mesmo nos afirma, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o Evangelho, é o caminho
que devemos seguir de forma consciente, pregar o Evangelho, mas com as nossas ações, sem hipocrisia, sem moralismo. E a gente sempre se lembra da frase de Francisco de Assis: pregai o Evangelho de Jesus, se necessário, palavras. As nossas ações, as nossas atitudes valem mais do que as palavras. Seguir Jesus, viver o seu Evangelho, é uma escolha que nós temos liberdade de fazê-lo. Ele traz para nós o Evangelho, essa luz, esse movimento de transformação do nosso mundo. Ali nas mensagens que foram ditas a Kardec sobre a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Superior deixa muito claro que é chegado o momento da Terra sair das trevas, das penumbras, das sombras da ignorância, da iniquidade, da violência, para mundos mais esplendorosos, mundos superiores. E o que está acontecendo agora, nesse instante, em que nós estamos vivenciando um aparente caos, é a separação do joio e do trigo. Optarmos pelo Evangelho de Jesus, pela vivência dos ensinamentos de Jesus, é termos bondade, termos misericórdia, compaixão, indulgência, altruísmo. É, na prática, fazermos aos outros exatamente aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Esse Evangelho, resumido numa lei de amor, nos chama a amar. Existe uma história muito interessante que a gente vai perceber aqui a prática, a vivência do Evangelho. Um casal com filhos, a esposa começa ali a frequentar a casa espírita, leva as crianças na evangelização e ela vai se comprometendo com a casa espírita, com os estudos, vive chamando o marido, mas ele não quer saber de religião. E ela então tem uma ideia, devia estar sob intuição, fazendo o Evangelho no lar, ela pede ao marido que leia o Evangelho. E ele, educadamente, começa ali, durante uma noite na semana, a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem as explicações, a água fluidificada e tudo corre tranquilamente, até que numa noite ele abre essa parte, onde o Evangelho diz fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E dentro dele desperta um sentimento interessante, porque ele vê ali uma lógica muito grande. Essa é a verdadeira justiça. Desejar ao outro o que eu desejo para mim. E ele então vai deitar aquela noite. E ele desejava que a esposa lhe dissesse do seu amor, lhe desse boa noite. Então ele fala, agradece a ela por todos os anos que estavam juntos, diz que a ama. E ela, em vez de ficar satisfeita, ela falou, aí tem, a pulga atrás da orelha, esse homem está aprontando alguma coisa, gente, esse negócio não está normal. Mas ela não fala nada, no fundo ali também achou bom as palavras do marido. No dia seguinte ele levanta, ela está muito atarefada, a pessoa que a ajuda em casa não havia chegado, e ele sempre acordava e queria tomar o café, porque já tinha que ir para a empresa, e ele era muito intolerante quanto ao horário, e ele, a hora que ele vai reclamar, ele percebe ali a esposa, e ele se coloca no lugar dela. Se ele estivesse no lugar dela, ele não queria receber uma bronca, e ele então fala, bom dia, meu amor. Enquanto você arruma a mesa, faz o café, eu vou à padaria. A mulher ficou perplexa. O que está acontecendo com esse homem? Mudou? Ele não é mais o mesmo?
Ela começa a achar que ele está traindo a ela, que ele está muito diferente, mas ele vai à padaria. Quando ele está chegando à padaria, um senhor lhe pede alimento. Ele passa reto. E o evangelho novamente lhe toca a consciência. E se fosse eu pedindo, eu gostaria que a pessoa pelo menos me escutasse. Ele volta e fala: "Oh, senhor, me desculpa, eu estava com pressa. O senhor falou comigo?" E ali aquele senhor fala que tinha 5 filhos, estava desempregado há muito tempo, se ele poderia comprar um pão para ele levar para a família. Ele vai à padaria e pensa, ele não gostaria de comer um pão. Então ele compra pão, compra ali queijo, leite, biscoito. E quando ele vai entregar aquele senhor, ele pensa, e amanhã? Ele tinha uma empresa, se fosse com ele gostaria de receber um trabalho. E assim ele vai e fala para aquele senhor, passe nesse endereço, na empresa tal, que ali tem um emprego na área da limpeza. Aquele senhor se emociona, naquele mesmo dia vai à empresa. Chegando à empresa, ele já estava se sentindo muito diferente. Quando o seu gerente vem para despedir a secretária, que não estava trabalhando bem, quando ele ia falar para demiti-la, o Evangelho novamente, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. E ele lhe chama a secretária. E ela admite que não estava trabalhando bem. A mãe estava internada e ela dormia todas as noites no hospital. E ela chegava ao trabalho sem dormir. Não tinha condições de ter alguém que ficasse ali. E mais uma vez, pensando na lição do Evangelho, se colocando no lugar do outro, ele lhe dá férias remuneradas, pede que ela descanse, que a empresa auxiliaria sua mãe nas medicações, coloca a empresa à sua disposição. E naquele dia, ele volta para casa, pega o mesmo engarrafamento, o mesmo trânsito em que ele xingava, em que ele perdia ali as suas energias, a sua paciência, mas naquele dia ele estava tão feliz, estava retornando para sua casa, se sentindo modificado. E essa história é para nós entendermos que o Evangelho é para ser praticado, vivenciado. Não adianta sabermos todos os capítulos, todos os evangelhos, todos os versículos, todos os itens, se não vivenciarmos. Não estaremos colocando esse Consolador para ficar eternamente conosco. É claro que chegará um dia que iremos despertar, mas por que não agora? Por que não nesta noite transformarmos a nossa vida, deixarmos o Evangelho de Jesus fazer parte do nosso sentir, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso agir. Tem uma história muito interessante também acontecida com Eurípides Barçanufo, que fala do Evangelho de Jesus. Eurípides Barçanufo, conhecido não só pelos efeitos físicos da bicorporeidade, pelos fenômenos mediúnicos, mas principalmente por ser o apóstolo da caridade. Por depois de haver conhecido o Espiritismo, ter transformado a sua existência numa existência de doação ao próximo. Mas Eurípides conta que numa certa noite, ele sentiu um desprendimento muito grande, se viu subindo uma paz, e ele chegou numa paisagem linda, um campo verdejante, mas logo à frente ele avistou alguém, era Jesus. Eurípides percebeu que Jesus chorava, e ele então vai de encontro ao mestre. Jesus, por que choras? Mas Jesus não respondeu. E Eurípides, olhando nos olhos do Cristo, percebendo lágrimas grossas, pergunta uma vez mais, por que choras, Senhor? Mais uma vez o silêncio. Então ele resolve
Numa terceira pergunta, também colocar a resposta. Senhor, tu choras por tantos irmãos na terra que não conhecem o teu evangelho? E Jesus responde: não, eu choro por todos aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. E Eurípides conta então que se sente caindo, desperta desse sonho, mas nunca mais deixa de vivenciar o evangelho de Jesus. Todos os dias da sua existência, ele dedica a Deus, amando o seu semelhante, amando a si mesmo, porque nós só doamos aquilo que nós temos. Nós só podemos doar aquilo que somos. E o Evangelho faz essa transformação na nossa vida. O exemplo máximo é quando Paulo apóstolo diz: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que nós possamos, meus irmãos, buscar o Evangelho de Jesus, onde vamos conhecer a imortalidade da nossa alma, onde vamos conhecer a nossa responsabilidade que vem com a liberdade das escolhas, livre-arbítrio, reconhecendo uma lei de causa e efeito a cada um segundo as suas obras. E assim vamos perceber que sofrimentos e dores não nos são enviados por Deus, são conquistados por nós mesmos. Quando ainda permanecemos nas sombras do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e que o Pai nos ama a tal ponto de nos dar as consequências como ensinamento, como chamado para que deixemos brilhar a nossa luz. Vamos conhecer no Evangelho essa nossa essência. Que nós, espíritos imortais, passamos por várias escolas. Capítulo 3, há várias moradas na casa do Pai. Que conforme o nosso aprendizado, a nossa evolução, passamos pelos mundos habitados, mundos primitivos, expiações e provas de regeneração, felizes. E aí sim, espíritos puros da mais elevada ordem. Vamos habitar os mundos celestes. Vamos reconhecer que nesse processo, nosso espírito encarna nesses mundos, são as reencarnações. Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí a dor, o sofrimento se tornam lógicos. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. O Evangelho de Jesus nos chama não à prepotência, não à vaidade, mas à humildade, à mansuetude, à pacificidade. Sermos doces, afáveis, não no modo de falar, no íntimo, para que saia da nossa boca aquilo que vem do coração. Nos pede justiça, uma justiça verdadeira, baseada no respeito, na compaixão, em não julgar, e sim amar e perdoar. E vamos chegar à belíssima lição de bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Capítulo 10 do Evangelho. Capítulo que nos traz o perdão. Não o perdão para pensarmos no ofensor, mas para pensarmos em nós não ofendermos. E se sermos ofendidos, não carregarmos a mágoa e o ressentimento. Sermos felizes perdoando. Vamos perceber que é preciso ter o coração puro para ver a Deus. O que é a pureza de coração? A caridade, a bondade. E um dia sermos chamados filhos de Deus, verdadeiras imagens do Pai, semelhantes a este amor divino. Por isso, nesse estudo, conhecer o Evangelho de Jesus, que fique para nós a importância de conhecer, mas, sobretudo,
de vivenciar o Evangelho a cada instante, dentro dos nossos lares, fora dos nossos lares, onde quer que estejamos, que o Evangelho esteja conosco. Que pensemos no Cristo Jesus. Que pensemos em todos esses bondosos Espíritos, como nos diz o Espírito da Verdade no prefácio do Evangelho, as virtudes dos céus, os Espíritos superiores, que como num exército, ou seja, um movimento planejado, organizado, obedecem ao superior, a Deus, e trazem luz às trevas. Que possamos seguir o Evangelho de Jesus, nos tornando verdadeiramente discípulos dele, amando, perdoando e divulgando o Evangelho, se necessário, com palavras. Fiquemos em paz, meus irmãos. E nós desejamos do fundo da alma que o Evangelho possa tocar nossos corações, possa nos fazer perceber que a nossa essência é o amor, que todas as vezes que nós agimos sem amor, sofremos, arrependemos e demoramos mais para chegarmos ao reino de Deus, à felicidade. Que Jesus esteja verdadeiramente conosco. E assim, finalizando nesta noite o trabalho, vamos rogar a Ti, Mestre amado, Mestre de nossas almas, que derrame sobre cada um de nós as Tuas vibrações doces, o chamado a sermos felizes, o convite ao banquete do reino de Deus. Mestre amado, perdoa-nos por ainda permanecermos afastados, por ainda nos abrigarmos nas sombras. Mas nesse instante lhe rogamos, Mestre, que possamos buscar a Tua luz, a luz do Teu Evangelho, nos descobrir espíritos imortais muito amados por Deus e descobrindo quem somos nós. Buscarmos no Evangelho o nosso objetivo de também estarmos ao lado do Pai, comungando dos seus pensamentos, amando assim toda a humanidade e a nós mesmos. Que a Tua paz, Mestre, permaneça conosco e que os Teus bondosos Espíritos fluidifiquem as águas colocadas para que se transformem em medicação. Fiquemos todos em paz. Uma semana de muito exercício do Evangelho. Amo vocês. Beijo no coração.